Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 21, os versículos 34 a 36. Assim está escrito: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre vigiai em todo tempo. Aqui, o Senhor Jesus estava ministrando a sua palavra, o seu ensinamento, quase que já ao final do seu ministério, que foi cognominado de o sermão profético. Por que o sermão profético? Porque Jesus começou a falar das coisas futuras que iriam acontecer brevemente, umas imediatamente, outras a médio prazo e outras ainda a longo prazo, que nós também estamos esperando. Então, este sermão profético de Jesus, ele abrange vários pontos da vida daqueles que o servem e do mundo, porque estes sinais de que Jesus falou, eles vão acontecer no mundo. E os que estiverem no mundo, alguns vão ter o discernimento, outros não perceberão. Mas quem serve ao Senhor e está atento ao que diz a palavra de Deus, ele certamente já está advertido pela palavra de Deus qual é a maneira com que ele deve se portar para que estes acontecimentos não lhe seja como um laço, como algo que vai acontecer e ele vai então ficar em dificuldades. Jesus avisou exatamente por isso, para que as pessoas pudessem se precaver, se preparar e agir com prudência, com sabedoria e com discernimento, observando o andar das coisas, a aparição dos sinais, e que tudo isso estava enquadrado no que diz a palavra do Senhor. Então, por isso que é necessário nós estarmos sempre em contato com a palavra de Deus. Ela nunca envelhece, ela sempre é nova. E é a palavra do Senhor. Ela relata de acontecimentos que já se realizaram, estão comprovados e registrados, outros que estão por acontecer, que também acontecerão no devido tempo, porque a palavra de Deus não volta atrás, não invalida, a palavra de Deus não se frustra, ela se cumpre. Tudo o que Deus disse se cumprirá exatamente da maneira como ele tem dito. E Jesus, então, finalizando o seu ministério, ele reúne os discípulos, reúne as pessoas e transmite este que é conhecido, o sermão profético, aonde ele fala sobre vários assuntos que nós encontramos aqui, começando do princípio de dores, da grande tribulação, a volta do Filho do Homem e por aí vai, aonde todos os acontecimentos ligados à profecia, eles vão se cumprir no seu devido tempo. E dentro deste parâmetro do sermão profético, nós temos esta advertência com relação à vigilância, o cuidado que precisa se ter. Nós encontramos na Bíblia, em várias partes, esta exortação para estarmos vigilantes, vigiar, orar, olhar,
ser prudente, ser cuidadoso, ter o discernimento apurado. Tudo isto para quê? Para não sermos surpreendidos. Porque nós, embora servindo ao Senhor, vivemos num mundo que está dominado pelo poder das trevas e qualquer descuido da nossa parte pode, muitas das vezes, nos tornar vulneráveis e, portanto, predisposto a um ataque do adversário, porque ele é sagaz, ele é astuto, ele inverte a palavra do Senhor, faz com que alguns descuidados acreditem, por não conhecerem a palavra de Deus, termina acreditando nas induções do adversário e quando vai dar por si, já é tarde demais, porque já foi enlaçado pelo maligno. Então nós precisamos ter cuidado. Então nós observamos aqui Jesus falando sobre este ponto. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Então são as coisas que podem ocupar o coração e a mente das pessoas e distraí-las e tirar delas o foco do que o Senhor Jesus anunciou e da orientação que temos de sermos vigilantes. Se nós nos preocuparmos com a comida, com a bebida, com os cuidados da vida, estas coisas, elas virão a nós e servirão como que o embaraço que nos impedirão de caminhar da maneira como Jesus espera que nós caminhemos. Então, quando ele adverte este ponto, é porque nós precisamos ter cuidado com estas coisas. A vida não consiste somente em comer e beber e os cuidados da vida. Há muitas coisas que fazem parte da vida, principalmente da vida de quem serve ao Senhor, porque ele está vivendo esta vida aqui, mas ele tem uma promessa de Deus para uma vida eterna, que ele vai desfrutar na eternidade. E o adversário procura, a todo custo, tirar de nós esta convicção, esta esperança na vida eterna e nos acomodar com a vida presente, julgando que a vida presente ela pode trazer para nós os prazeres, os desejos, as nossas vontades, mas o certo é que a pessoa, quando se volta para as coisas do presente e da terra, ele fica, então, para trás, ele fica embaraçado. E a palavra de Deus afirma: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós vivemos em uma constante guerra, uma batalha, uma guerra renhida, não há trégua. E o adversário, ele trabalha pesado para que possa nos atingir de qualquer forma que seja possível. Por isso que o escritor aos Hebreus deixou registrado o seguinte, no capítulo 12 e o versículo 1, ele deixou escrito a seguinte palavra. Vamos à leitura. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós encontramos aqui, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que pode trazer-nos o embaraço. Também estamos rodeados e cercados, procurando nos assediar o pecado para nos tirar do contato e a comunhão com Deus. Mas a orientação é: deixemos tudo isto e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quando Jesus afirma para olhai por vós, é o cuidado, é a vigilância, é a prudência que precisamos ter para não sermos enganados e ludibriados por este mundo mau.
No versículo 35, ele diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. As pessoas procuram não crer no que diz a palavra de Deus, julgando que isto vai isentá-la de qualquer situação. O crer ou não crer não vai influenciar nada na vida delas. Se elas não creem, eles vão arcar com as consequências. Aos que creem, eles vão se colocar na posição diante do Senhor e serão transformados e abençoados. Mas nós encontramos aqui que isto virá como um laço. Quando a pessoa der por si, o laço já está atado e não tem como escapar. Portanto, Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós precisamos constantemente estarmos em constante vigilância. Vigilância contra este mundo, a carne e o pecado, estas coisas que procuram encontrar brecha em nós para nos desviar do caminho da salvação. Mas nele estamos firmados por Cristo Jesus, com a promessa da vida eterna, e o nosso desejo, a alegria do nosso coração é permanecermos firmes no Senhor para irmos ao encontro dele. Portanto, Jesus disse para vigiar, para que sejamos havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, por que nós devemos vigiar à luz do ensino que o Senhor Jesus transmitiu neste sermão profético? Por que precisamos vigiar? Em primeiro lugar, nós observamos que precisamos vigiar porque nós temos um inimigo astuto, sagaz, estratégico, e que ele procura se transfigurar em várias situações, até como anjo de luz, para então poder enganar as pessoas. E isso nós só vamos ter o discernimento apurado quando vivermos em constante vigilância, com atenção, cuidado, prudência, visão, para entender estas coisas e não se deixar levar por ela. Porque uma coisa, nós precisamos de vigiar, porque as pessoas, às vezes, alguns, quando vêm a Cristo, no começo é uma novidade, é uma alegria, é uma bênção, é um prazer. Com o passar dos dias, meses e anos, alguns vão acomodando-se e passam o tempo vivendo somente com o nome de cristão, mas a vida já não tem mais o mesmo cuidado que teve ao princípio. A vida agora já está misturada com muitas coisas que atrapalham, que impedem a caminhada desta pessoa. Ela tem o nome de cristão, mas não tem a presença e o poder de Deus na sua vida. Está carregando o nome de uma experiência inicial que teve, mas que por um descuido ela deixou de continuar. Então está seguindo, caminhando como que no escuro e não tem nenhuma força, nenhuma resistência contra o adversário. Por isso é que Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo. Não tem um tempo em que se pode dar trégua, descuidar, descansar e dizer que em tal tempo o inimigo não vai atacar, ele não vai operar, ele não vai atingir. Não é assim. A Bíblia diz: vigiar em todo o tempo. Em momento nenhum nós devemos nos descuidar, porque este momento, por menor que seja, pode ser crucial na nossa vida para nos fazer perecer depois de tanto tempo aguardando pela promessa do Senhor. Então, a vigilância, ela é de extrema importância na nossa vida. E nós devemos praticar constantemente esta vigilância para que não sejamos surpreendidos e nem enganados.
Então, porque temos o inimigo astuto e sagaz, porque é fácil ter somente o nome de cristão, mas não ter a vida. E terceiro, porque há um grande perigo. E o Senhor, ele já nos tem avisado para que aquele dia não venha sobre vós de improviso. O dia vai chegar, o dia vai vir, o momento será solene. Mas para muitos, eles não se dão por avisado e quando acontecer, vai ser algo surpreendente e, como Jesus disse, e vai servir tão somente como um laço, porque a pessoa foi avisado e não teve o cuidado de ser prudente e de ser vigilante, conforme o Senhor Jesus orientou. Bem, o que é que nós temos que vigiar? Nós temos que aplicar a vigilância em que áreas da nossa vida para que não sejamos surpreendidos pelo adversário ou pelos seus emissários, que ele envia também para cumprir os seus planos de derrubar, destruir e tirar as pessoas do convívio, da comunhão com o Senhor Jesus. Então, o que temos que velar? Em primeiro lugar, nós temos que vigiar a nós mesmos, a carne, o pecado, a impureza, o engano, o orgulho, a malícia, a mentira, o ódio, o rancor, todas estas coisas que podem abrigar-se no coração. Então, a vigilância vai dar-nos a condição necessária para que nós possamos observar e com cuidado que nenhuma destas coisas se alojem de maneira sorrateira no nosso coração e fique ali como que oculta, mas no momento necessário elas se manifestarão e enlaçarão o nosso coração. Então, precisamos vigiar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Um olhar introspectivo para ver o que é que está abrigado dentro do nosso coração. Se percebermos que ali existe alguma coisa que não é do agrado do Senhor, que não vai contribuir para a nossa vida de vigilância e prudência, nós precisamos removê-las do nosso coração e colocarmos ali aquilo que vai ser de utilidade para nos manter no propósito da vontade do Senhor. Também precisamos ser vigilantes com respeito à nossa vida de oração. Jesus disse: vigiai em todo o tempo orando. Então, não se pode descuidar da oração, apesar que a oração tem sido um recurso dado por Deus e que mais tem sido desprezado por aqueles que se chegam a Cristo. Muitos não sabem nem sequer fazer uma oração. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos orar em todo tempo. E Paulo disse, com toda oração e súplica, e vigiando nisto. Então, a vigilância na nossa vida de oração. Será que nós continuamos orando? Será que nós já não oramos mais? A oração já não faz mais parte integrante da nossa vida? Se isto está acontecendo, nós estamos com os pés embaraçados e a vida atrapalhada. É preciso, então, recorrer ao Senhor, pedir graça e misericórdia e voltar a termos novamente uma vida de oração. Precisamos também vigiar a nossa vida de louvor, de adoração a Deus, como é a nossa devoção diante do Senhor. Nós continuamos adorando, glorificando e bendizendo e louvando-o por tudo que ele é e faz, ou nós não temos feito isto? A vigilância, ela vai focar também sobre esta área da nossa vida, para que nós então estejamos despertados para entendermos a vontade de Deus e vivermos nesta condição
da plena comunhão, louvando, bendizendo e adorando. Mas também é preciso vigiar a nossa vida de comunhão com as pessoas e nos lugares por onde andamos, no lugares público por onde caminhamos, precisamos estar em constante vigilância para com a nossa vida de comunhão com Deus. Não podemos, porque não estamos no ambiente separado para a realização de culto. Ali, então, vivemos e fazemos as orações e a devoção, e saindo daquele ambiente, esquecemos de tudo isso. Não, a nossa vida com Deus é uma contínua, é uma constante. Não se pode separar o momento que se fica lá no lugar separado para adoração da nossa vida diária. A presença, o poder, a comunhão com Deus, ela é ininterrupta na nossa vida. Ou seja, dia e noite, nós precisamos estar constantemente nesta plena comunhão. E para manter isto, nós precisamos viver em constante vigilância e oração diante do Senhor. Mas também nós precisamos vigiar a nossa vida, se ela continua sendo uma vida consagrada e separada para uso exclusivo do Senhor, ou se nós estamos dividindo, vivendo de maneira dividida. Há um tempo achamos que servimos a Deus, há outro tempo servimos ao mundo e ao pecado. A vigilância vai nos ajudar a discernir este estado de coisas e, se isto houver, vai nos levar a tomar um posicionamento de nos voltarmos totalmente para o Senhor e romper com aquilo que não agrada e que não glorifica o Senhor. Nós precisamos viver desta maneira. Então, nós já observamos aí por que devemos ser vigilantes, por conta do inimigo que nós temos, pela facilidade de viver somente tendo nome, como uma das igrejas do Apocalipse, tendo nome de que vives, mas está morto. A vigilância vai identificar isto e também, em terceiro lugar, porque há um grande perigo e o Senhor Jesus já nos deixou avisado. Então, nada é obscuro para nós. Tudo está claro na palavra de Deus e só depende de nós atentarmos para as orientações que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E observamos por que temos, ou o que temos de velar. Nós precisamos velar a nós mesmos, a nossa vida, nossa conduta, para que nem a carne, o pecado e o mundo venha prevalecer na nossa vida. Precisamos atentar para a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção a Deus, a comunhão com o Senhor e com os irmãos, a vida de consagração, e por aí nós devemos estar sempre atento. Vigiai, pois, em todo o tempo. Quais os perigos que nós estamos sujeitos se não vigiarmos? Bem, se nós nos descuidarmos desta recomendação do Senhor Jesus de vigiar e não atentarmos para isto, nós estaremos sujeitos a sofrer diante de alguns perigos que poderão acontecer. Que perigos são estes? O perigo de enfrentarmos uma tentação e não resisti-la, ceder à tentação, cair em tentação. Isto quebra a comunhão com o Senhor. Então, quem não vigia está sujeito a, no momento de tentação, ceder à tentação. E aí fica mais difícil a vida da pessoa, porque o elo com Deus se quebra e precisa reconhecer, abandonar, confessar e voltar-se para Deus. Também tem o perigo de não estar pronto quando da vinda do Senhor. Ele disse que presto vem, cedo vem. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele vem. Ele prometeu. Então, a vigilância nos mantém
em estado de prontidão, aguardando com alegria e expectativa a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para nos levar à presença de Deus, o nosso Pai. Então, precisamos estar pronto, esperando a qualquer momento. É como alguém disse, vivermos como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É preciso viver com esta conscientização. A vinda dele será no momento, no abrir e fechar de olhos. Pode ser agora, pode ser daqui uma hora, um dia, uma semana, um mês, uma década, nós não sabemos, mas sabemos que será muito breve e será de repente, será uma surpresa. Por isso que Jesus disse, termos cuidado para não sermos pegos de improviso, mas estarmos atentos. E o que vai nos deixar atentos será a nossa vida de constante vigilância aliada com a oração. Estes recursos nos manterão ativos e despertos e prontos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E também, se nós não vigiarmos, nós correremos o risco de sermos reprovados. E a palavra de Deus sempre nos adverte para examinar a nós mesmos, se não é que já estáis reprovados. Então, se faltar a vigilância, com certeza a reprovação vai se estabelecer na nossa vida. E nós não estamos levando o tempo, servindo para adorar e glorificar ao Senhor e chegar no momento de encontrar com Ele, sermos reprovados, porque faltou em nós o cuidado, a vigilância, a prudência. Precisamos, então, atentar para este ponto importante. E, se nos faltar a vigilância, nós podemos perder as recompensas que estão prometidas pelo Senhor. Então, veja quão importante é a vigilância na vida do cristão. Estar atento, como que olhos abertos, olhando a todo lugar, a tudo e a todos, atento, com prudência, com cuidado, com sabedoria, com discernimento, discernindo as coisas, os seus acontecimentos, e estarmos na expectativa gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que nós podemos vigiar? O Senhor Jesus disse aqui, vigiai, pois, em todo tempo, orando. Então, nós encontramos que, quando estamos orando em todo tempo, como Paulo disse, orai sem cessar, então nós observamos que a oração é um recurso que nós podemos lançar mão deles, que vai nos ajudar a mantermos uma vida de vigilância diante da presença do Senhor. Esta vigilância vai nos manter em pé quando Ele manifestar-se. Nós não seremos enlaçados e não seremos pegos de improviso. Nós estaremos aguardando a todo momento até que Ele venha. E também, como podemos vigiar? Quando ouvirmos a voz do Espírito de Deus e obedecermos, porque o Espírito de Deus fala conosco. E à medida que nós temos o contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo utiliza-se desta palavra e ele fala ao nosso coração. Então, quando ouvirmos a voz do Espírito Santo, é conveniente e é sábio obedecer a orientação que ele nos der. Porque quando fazemos assim, ouvindo e obedecendo, nós estamos nos mantendo no caminho da vigilância. E por aí chegaremos ao final, e como disse Jesus, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, a vigilância, ela é necessária na vida de todo cristão. Ele não pode abrir mão da vigilância. Eu não posso abrir
você não pode, nós não podemos. Nós temos que viver em constante vigilância, aliando com ela a oração, vigiando e orando, vigiando e orando. Este é o recurso de Deus para a nossa vida, que vai nos ajudar a vencer todas as situações. Então, nós temos observado o valor e a necessidade de vigiar em todo tempo com oração, conforme Jesus disse: vigiar em todo tempo orando. Então, por que vigiar? Porque temos o inimigo, porque não podemos viver somente de nome, temos que ter vida com Deus, e porque o Senhor Jesus também nos avisou dos perigos futuros que estão para acontecer. O que devemos vigiar? Vigiar a nós mesmos, para não cedermos ao mundo, à carne e ao pecado. Vigiar a nossa vida de oração, nossa vida de devoção, a comunhão com o Senhor e com os irmãos, a nossa vida consagrada diante de Deus e separada. Precisamos estar sempre observando estas coisas. E se nós não vigiarmos, nós seremos uma presa fácil do adversário. Cairemos em tentação, não estaremos prontos quando o Senhor vier, seremos reprovados e não receberemos as recompensas de Deus. E como devemos vigiar? Orando em todo o tempo, conforme Jesus disse, e ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo que fala conosco. Então, nós temos aí um caminho certo e seguro para nos manter vivos e ativos na presença do Senhor, usando da vigilância e da oração, conforme o Senhor Jesus deixou registrado para cada um de nós. Este é o nosso dever, é a nossa obrigação, vivermos em vigilância e oração, e atento à voz do Senhor, porque Jesus virá muito breve. E se não estivermos vigilantes, podemos perder a oportunidade. Mas não é o nosso desejo perder a oportunidade. Não é o seu desejo perder a oportunidade. Então atenda o que Jesus deixou registrado: vigiando em todo tempo e orando, para que possais ser havidos de estar em pé diante do Filho do Homem e não ser embaraçados por este mundo e pelas suas práticas. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.